Bem-vindo, alunos! Aqui é o Prof. Rodri Melo e vamos trabalhar hoje a correção dos exercícios da aula do dia 13 de abril. Essa aula é da Física 2 e ela fala de calorimetria. Vamos lá para a correção então. Vocês receberam uma lista de exercícios em que o tópico é calorimetria, a equação fundamental da calorimetria e também transformação de joule, caloria, caloria, joule. E o primeiro exercício, ele está falando da transformação de 20 kcal em joule e 8.000 joule em caloria. Então, primeiro temos que lembrar isso aqui. Vou pegar a canetinha para frisar para nós aqui, que uma caloria é aproximadamente 4,186 joule. 4,186 joule, que eu trabalho mais com 4,18. E também que uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Observem que o K é o mesmo K do quilômetro, 1 quilômetro 1.000 metros é o mesmo K do quilograma, 1 quilograma é 1.000 gramas. É só para frisar que sempre que tem o K significa 1.000, então 1 quilo de calorias são 1.000 calorias. Como eu quero transformar 20 quilos de calorias, 20 quilocaloria em joule, a gente pode primeiro fazer uma regrinha de 3 que aparece aqui, ó. Uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Então 20 quilocalorias vai ser 20.000, faz a regra de 3, trabalha em x, x vezes 1, x, 20 vezes 1.000, 20.000. Então nós transformamos aqui a quilocaloria para caloria. E depois pegamos essas 20.000 e aplicamos na regra de 3 para achar em joule. Como? Uma caloria equivale a 4,18 joule. Então, 20.000 calorias equivalem a x. Faz a regrinha de 3. X vezes 1, x. 20.000 vezes 4,18, 83.600. Bota a resposta como joule. E quem deixou, em vez de 20.000, deixou o 20? Iria fazer o 20 vezes o 4,18, só que a resposta daria 83,6. Nesse caso, eu tenho que colocar o K e o J, porque ficou 83,6 kJ. Também dá para responder assim. O contrário disso é a letra B. A gente quer transformar 8.000 joules em caloria. Então eu faço a regrinha de 3. Uma caloria é 4,18 joule. X calorias, 8.000 joules. Faz regra de 3, começa pelo x. X vezes 4, 4x. 8.000 vezes 1, 8.000. Fica desse jeito aqui, ó. X vezes 4 é x vezes 4,18. 8.000 vezes 1 vai dar 8.000. E esse 4 que está multiplicando? Vai ter que passar para baixo, dividindo. E no final você divide o 8.000 pelo 4,18, encontrando 1.913,8. Aqui o x está embaixo do cal, a resposta é cal. No outro a resposta foi joule. Desse jeito nós transformamos as calorias em joule, multiplicando por 4,18, transformamos o joule em caloria, dividindo por 4,18. É a opção mais fácil, se não quiser fazer a regra de 3. Ok? Vamos para a próxima questão. Aqui, a segunda questão, ela fala da calorimetria. Já está ali aparecendo a equação fundamental que nós vamos utilizar. Vou ler para vocês. Um bloco de ferro com massa 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,11 calorias por grama grau Celsius. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe dos 20 graus para 50 graus? Então, a gente trabalhou esses conceitos na aula explicativa. O que é o calor específico? É a quantidade de calor que o objeto precisa para a cada grau Celsius ser aumentado a cada grama que ele tiver. Então, por exemplo, o ferro diz que ele precisa de 0,11 calorias para cada grama de ferro aumentar 1 grau. Só que aqui nós temos 600 gramas de ferro
E ele vai aumentar quantos graus? Por isso que dá um valor maior. Então, se eu quero esquentar um pedaço de ferro, eu tenho que colocar calor nele. E se ele vai diminuir de temperatura, ele vai ter que perder calor. Com isso, o calor pode ser um calor positivo ou o calor pode ser negativo. Se ganha ou perde calor, lembrando que calor é energia, energia térmica. Para resolver isso aqui, nós vamos tirar os dados. Então vamos lá. Nós temos a massa da substância, 600 gramas. Nós temos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Nós temos o calor específico do ferro, que é 0,11. Lembra que cada material tem o seu calor específico. A água é 1 como referência. Queremos calcular a quantidade de calor, que é o Q. Então, olha aqui, ó. Qual a quantidade de calor? Identifica sempre no exercício a pergunta. Temos a temperatura final, que é 50 graus Celsius. O que a gente vai calcular? Vamos calcular a quantidade de calor. Só que antes, nós temos que subtrair as temperaturas. Como ele me dá a temperatura inicial e a temperatura final, nós temos a equação do ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Coloca lá a temperatura final, 50 graus Celsius, menos a inicial, 20 graus Celsius. Temos uma temperatura ΔT de 30. Essa é a variação de temperatura que nós vamos usar na equação da calorimetria. Então, nós vamos ter que aplicar na fórmula da equação fundamental da calorimetria, que eu expliquei lá na aula explicativa como sendo Q, calor, M, massa, C, calor específico e o ΔT, a variação. O que o exercício quer? Quer o calor. Então deixamos ali o Q, que é o que nós estamos procurando. No lugar da massa, coloco o 600. No lugar do C, coloco o 0,11. No lugar do ΔT, o 30 que você encontrou na subtração. E agora é só fazer a multiplicação dos três valores. 600 vezes 0,11 vezes 30. Você vai achar 1980. Como é que eu sei que a resposta é caloria? Duas maneiras. Você pode olhar lá no seu caderno que o Q se escreve em calorias ou joule. Quando estamos falando de Czinho com caloria, a resposta vai ser caloria. E você pode cortar as unidades. A gente vai cortar as unidades. Quais são as unidades? Os 600, a massa é em gramas. Vezes o Czinho, que é o 0,11, a unidade é cal. Vou tentar fazer canetinha aqui que é mais complicado. Cal barra G grau Celsius. Está aqui, bolinha do grau. E o 30 vezes o 30. O que é o 30? O 30 é a temperatura e a temperatura é grau Celsius. Quem que eu posso cortar? Esse grau Celsius que está na parte de cima com esse grau Celsius que está embaixo. Essa grama que está na parte de cima com essa grama que está na parte de baixo. O que sobrou? Somente a caloria. Então, achamos 1980 calorias de calor, de energia que esse pedaço de ferro de 600 gramas deve ganhar para que a temperatura passe de 20 graus a 50 graus. Próxima questão, questão 3. Um bloco de ferro, novamente, 600 gramas, coloquei a mesma massa para ficar mais fácil para vocês entenderem, está a uma temperatura de 50 graus. O calor específico do ferro é o mesmo, aquele 0,11. Qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 50 para 10? Agora o processo é muito parecido, só que nós vamos fazer o seguinte, a nossa panela de ferro, por exemplo, está aquecida a 50 graus. Nós vamos deixar ela baixar de temperatura até 10. Para isso acontecer, ela vai perder calor. E se ela vai perder calor, ela cede calor. E se ela cede calor, a resposta desse calor é negativo. Por quê? Porque ele perdeu o calor. Vamos tirar os dados aqui. Nós temos massa, 600, temperatura inicial, 50, calor específico do ferro, 0,11, temperatura final, 10 graus. Queremos calcular a quantidade de calor novamente. Antes,
Temos que subtrair das temperaturas. Mas observe que agora a nossa temperatura final é o 10 e a temperatura inicial é o 50. Então eu tenho que fazer temperatura final menos temperatura inicial. 10 menos 50 me dá menos 40. Então essa é a temperatura que nós vamos usar lá na equação. Então, na equação da calorimetria do QMC ΔT, a mesma anterior, vamos substituir os valores. Quem eu quero? O Q. A massa é o 600, o C, calor específico do ferro, é o 0,11, só que a temperatura é menos 40. O que você tem que fazer? Multiplica os 3. Eu sempre falo para vocês, na hora de fazer a multiplicação, não usa o sinal, multiplica 600 vezes 0,11 vezes 40. Não coloca o menos lá. Se você for usar a calculadora, no colocar o menos, algumas vão subtrair, não vão multiplicar. Então 600 vezes 0,11 vezes 40 vai dar 2.640. O menos aparece porque sempre que você multiplica por um número negativo, ele vai dar negativo. É caloria? Novamente, igual a explicação anterior. Você vai cortar as unidades, vai sobrar caloria de energia. E por que é negativo? Porque como a panela de ferro perdeu calor, cedeu calor, o calor é negativo, a temperatura é negativa, o calor também é negativo. Entendido? Próxima questão. Olha só, dúvidas? Entre em contato com o professor, manda uma mensagem, um sinal de fumaça, que a gente vai se comunicando. Então, quando o calor é negativo é porque o corpo perdeu esse calor. Vamos lá na questão 4. Um bloco de cobre com 200 gramas sofre um aquecimento de 25 graus Celsius para 70 graus Celsius. O calor específico do cobre é menor do que o calor específico do ferro, é 0,093. Quer dizer que se você pegar 1 grama de cobre e 1 grama de ferro, você precisa colocar mais calor no ferro para aquecer do que no cobre para aquecer. Ele precisa de menos calor aqui por grama grau Celsius. Qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? Mesma maneira que a gente fez com o ferro, vamos fazer com o cobre. Vamos tirar os dados. Temos a massa, 200, a temperatura inicial, 25, a temperatura final, 70, o calor específico do cobre, 0,093, e a gente está procurando o calor específico. O que tem que fazer mesmo? Aplicar lá no TFTI. Então, eu vou fazer o ΔT. 70 é a temperatura final, menos 25 é a inicial. Quanto de ΔT sofreu esse bloco de cobre? 45 graus Celsius. E agora, vamos na equação fundamental. Novamente eu tenho ela aqui. QMC ΔT. Alguns falam, qual macete? Para tentar lembrar dela. Então, vamos lá. Quem eu quero é o quê? Massa 200, substitui a massa. Calor específico 0,093. Temperatura 45. Multiplica os três valores e você vai ter a quantidade de calor necessária para esquentar um pedaço de cobre de 25 graus até 70 graus. Essa quantidade de calor é a caloria. Você está curioso então para saber, por exemplo, como é que eles sabem num alimento quantas calorias ele fornece? Bom, a gente sabe que a água precisa de 1 caloria por grama para aumentar 1 grau. Se você usar o fogo lá do fogão, você vai jogar calor nessa água e ela vai esquentar, vai ferver. Dá para fazer essa queima, esse aquecimento da água, usando um alimento, uma batata, por exemplo. Se você queimar essa batata, ela vai gerar calor. E esse calor é suficiente para esquentar uma água. Se você fizer o cálculo, e isso os químicos e físicos fazem em laboratório, eles conseguem ver que uma batata de 100 gramas, por exemplo, libera tanto de calor que aquece tantos gramas de água. E aí faz uma tabela nutricional em que cada alimento tem a sua quantidade calórica, que é a energia que ele vai disponibilizar quando queimado. Mais ou menos assim. Mas já dá para ter uma ideia das calorias que ingerimos e as calorias que gastamos. Próxima questão, questão 5. Sabendo que a temperatura média do corpo humano é 36 graus e meio, que quantidade de calor em calorias
passa do corpo para a água quando uma pessoa ingere meio litro de água, o que equivale a meio litro, 500 gramas. Só que essa água está a 15,5 graus Celsius. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A massa que nós vamos utilizar é 500 gramas. Só que o nosso corpo está a 36,5 e a água está a 15,5. Quer dizer que se eu tomar uma água fria, essa água fria vai aquecer no meu corpo. Ou meu corpo vai perder um pouquinho de calor para aquecer essa água. Em todo caso, nós vamos tirar os dados aqui. Nós temos a temperatura inicial, que é o 36,5, temos a temperatura final, que é o 15,5, a massa, 500, e o Czinho, que é 1. Vamos calcular primeiro o ΔT. Esse ΔT deu 20 negativo. Eu estou considerando que essa água ela vai aquecer, que o meu corpo vai perder um pouquinho de calor. Vou aplicar lá na equação fundamental. Vou calcular o Q. Eu vou usar 500 gramas, calor específico 1, e o ΔT eu vou colocar 20. Isso vai dar 10.000 calorias. Quer dizer que o nosso corpo, tomando uma quantidade de água fria, e essa água fria a 15,5, vai, no você tomar meio litro dessa água, ele vai perder 10.000 calorias. Quer dizer que você vai emagrecer tomando água fria? É, mas é muito pouco, porque esses 10.000 calorias equivalem a 10 quilocalorias. Olha o comparativo, lá do chocolate da aula passada. Uma porção de 25 gramas de um chocolate gera 133 quilocalorias, ou seja, 133.000 calorias. E se você tomar esse meio litro de água, essa perda por a água estar fria vai ser de apenas 10 quilocalorias. Então, se você comer 25 gramas de chocolate, você vai absorver de energia 133 quilocalorias. Para perder essa mesma energia, você teria que correr uns 2 quilômetros, caminhar rápido durante uns 2 quilômetros, ou tomar 13 garrafas de meio litro de água a 15 graus, o que é muito difícil, mas é para efeito de comparação. Tem que cuidar, então, na ingestão de alimentos muito calóricos, observando também as calorias de cada item, de cada alimento que você vai absorvendo, e o gasto calórico fazendo as suas atividades físicas, mesmo estando afastado da escola, lembrem de estar fazendo a sua atividade diária. Temos mais uma questão aqui, questão 6. O calor específico do ferro é o 0,11, já vimos antes. Determine a temperatura final de uma massa de 400 gramas de ferro a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius após ter recebido 500 calorias. Esse exercício, ele quer saber, não é a quantidade de calor, ele quer saber é a temperatura final. E aonde que está a temperatura final? Bom, a temperatura final está aqui dentro do ΔT. A gente já sabe que ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Os outros exercícios a gente calculou o ΔT primeiro. Agora não. Por quê? Porque agora nós temos o Czinho, temos a massa, temos a temperatura inicial e temos 500 cal. O que é o cal? O cal é caloria. E caloria é o quê? Então, nesse exercício, ele já me dá o quê? Se ele está me dando a caloria, está me dando o quê? Ele quer saber algo do outro lado da equação. Ele quer saber a temperatura final. O que a gente pode fazer primeiro, então, não vamos encontrar aqui, primeiro temos que encontrar a variação? Não vamos encontrar a variação agora. Primeiro, nós vamos aplicar na equação. Nós temos o calor, o Q, que é 500, temos a massa, que é 400, temos o Czinho, que é 0,11, e vamos descobrir o ΔT. Olha que aqui eu posso fazer multiplicação. Então eu tenho o 400 e o 0,11. É o que eu vou fazer. Mantenho o 500 no lugar dele. O 400 multiplica o 0,11 e fica 44. Esse 44 está multiplicando. Logo ele vai ter que passar
dividindo. Então o 44 vem para baixo e eu boto o ΔT do outro lado. Vai ficar 500 dividido por 44. Divide aí 500 por 44. Você vai encontrar um ΔT de 11,36 graus Celsius. Só que isso é a variação. O que é a variação, gente? É a diferença da temperatura final para a temperatura inicial. E esse ferro estava a que temperatura? 20. Se ele estava a 20 e houve 11 de variação, ele chegou a quantos graus de temperatura? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar na equação do ΔT. Quem é o ΔT? É o nosso 11,36. Vou colocar lá. Quem é a temperatura final? O que nós estamos procurando. Quem é a temperatura inicial? É o 20 graus. E esse 20 é negativo? Joga para o outro lado, ele passa positivo. Então é 11,33 mais 20. A temperatura final desse pedaço de ferro vai chegar a 31,36 graus Celsius. Na dúvida, dá um pause, volta, refaz o exercício ou entra em contato com o professor. E chegamos na última questão. Um bloco de alumínio aquecido de 40 graus até 220 graus recebeu 8.208 calorias. Sendo o calor específico do alumínio 0,24, determine a massa do bloco do alumínio. O que o exercício quer calcular? Agora ele quer a massa. Então, a gente já calculou o Q, a gente já calculou o ΔT, calculou o TF, e agora nós vamos calcular a massa. Então, quando o exercício me dá o cal, eu já sei que isso significa o Q. Eu não quero calcular o Q. Vamos tirar os dados. Eu tenho a temperatura inicial, que é 40, tenho a temperatura final, que é 220, eu tenho o Q, que é o 8.208, tenho o Czinho e estou procurando a massa. Olha só, eu já tenho o calor. Antes, porém, vamos lá no ΔT. Quem é ΔT? Temperatura final menos temperatura inicial. Coloca lá a temperatura final 220 menos o 40 e temos 180 graus de variação de temperatura. Agora vamos na equação fundamental. QMC ΔT. No lugar do Q? 8.000. No lugar do M? É quem nós queremos. No lugar do C? 0,24. ΔT 180. Repetindo, ó, o Q é o 8.000. O M eu não sei. O 0,24 é o Czinho. E o 180 é a variação. Posso primeiro multiplicar esses dois valores. Então, é o que eu vou fazer. Continua, 8.208 igual ao M vezes 0,24 vezes 180, 43. Esse 43 está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Divide aí 8.208 por 43,2 e encontramos uma massa de 190 gramas. Com isso, fizemos todos os exercícios de calorimetria. Certo? Fizemos a correção dos exercícios. Qualquer dúvida, vocês entram em contato pelo WhatsApp. Também tem o site do professor Rodrigo lá na internet, profrodrimelo.wix.com/aulas. E quero lembrar vocês o seguinte: na próxima aula, que é no dia 20 de abril, eu vou fazer uma avaliação de tudo que a gente estudou até então. Eu gostaria que vocês estivessem online, conectados, logados no horário da sua aula para acessar o Google Sala de Aula e realizar essa tarefa. Para os alunos que não tiverem o acesso ao Google Sala de Aula, entre em contato no dia e a gente vai tentar fazer essa comunicação. Então, gente, estudem novamente os assuntos para estarem preparados e qualquer dúvida vocês entram em contato. Um abraço, até a próxima aula.